Olá, tá começando o 74º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, a gente tava até conversando antes da gravação aqui, ainda tô acelerado e agitado com esse fim de semana insano no mundo da tecnologia. Muita coisa aconteceu, né? Uhum. Poucas coisas têm a ver com a Apple, né? Uma importante aconteceu na sexta-feira, a gente vai falar, mas é muito louco como às 5 da tarde de sexta-feira parecia que estava tudo bem, era só uma notícia do Twitter reverberando e o fim de semana foi louco com o Sam Altman, uma história toda da OpenAI. No domingo à noite, ontem, era quase meia-noite, o CEO da Cruise também, que é da GM, também pediu demissão. Maior Sim. loucura. Foi uma grande confusão mesmo. E ainda teve Tim Cook e Dua Lipa, né? Igual a gente tava comentando aqui, que Então, também foi né? uma surpresa, totalmente do nada. Eu não tinha Tim Cook e Dua Lipa no meu bingo pra esse ano. Num podcast ainda por cima. Exatamente. Mas enfim, vamos começar aqui com o episódio e, claro, como a gente tem feito nas últimas semanas e nos últimos anos, olha que incrível, né? Nas últimas temporadas de For All Mankind, a gente vai falar sobre o episódio mais recente aí da série Have a Nice Soul, que foi o segundo episódio da temporada mais recente. Se você não viu o episódio, se você não liga para For All Mankind, não tem problema. Vai no aplicativo de podcasts, pula esse capítulo e você já vai chegar mais rápido aqui à próxima discussão. Mas caso você tenha visto e queira escutar o que a gente achou, eu vou começar perguntando pro Felipe. O que você achou? Foi um episódio bem interessante também. Eu assisti de novo ontem à noite. A gente tá gravando Mesma a segunda coisa. do domingo pra ficar fresquinho aqui na memória. E teve bastante coisa interessante. A gente viu ali já o início do desenrolar de um desentendimento entre os operários e a galera mais importante ali que tá em Marte, né? Os astronautas, os cientistas. Até já começa ali, né, no momento em que tem aquele... Achei bem curioso aquele take mostrando, né, a Danielle de um lado e o personagem novo que eu não lembro o nome dele. É Dale, né? Dale, isso. O Dale ali do outro lado. E, né, os dois fazendo a rotina deles, só que a Danielle ali lá no espaço legal, tomando café legal, comendo comida do chefe... E o Dale comendo carne dura, com a internet sem funcionar. Café ruim. Então, já achei bem interessante esse take. E dá pra ver que acho que isso vai ser um plot que vai ser abordado bastante, pelo jeito que foi abordado nesse episódio. Até a própria Daniel, ela conversa ali com o Ed sobre a gente precisa fazer alguma coisa, eu andei lá embaixo, vi que o pessoal tá meio triste, aí eles arrumam a internet, arrumam a TV, mas eu acho que isso vai dar ainda bastante discussão, até porque o Dale fala, né, uma hora ali de desistir, aí ele descobre que ele tem que pagar 150 mil se ele quiser voltar pra casa, então é bem complicado e parece que isso vai ser um assunto mesmo no decorrer do episódio. Sim, assim como na semana passada eu gostei que eles não perderam muito tempo para fazer dar errado e agilizar o começo mesmo da história, do grosso dessa temporada, eu achei a mesma coisa com essa história toda do pessoal insatisfeito, internet ruim, e ele infeliz com o trabalho. A Daniel já sacou, já começou a fazer coisa, já acelerou até também essa intensificação dessa briga, porque o Dale já foi conversar com o Ed Baldwin, falou, cara, não reclama, trabalha aí, pronto. Então já criou ali um antagonismo, a gente sabe que eles vão ficar brother, que ele vai de algum jeito salvar o Dale, né? Vai salvar a coisa toda lá na frente, etc. Mas até chegar lá é bom que não ficou só um episódio explicando, o pessoal de baixo tá bravo, o pessoal de cima tá na moleza. Já começou a misturar um pouquinho desses dois mundos. Achei excelente ele usar o bolinho de carne como se fosse uma pedrinha de mate pra filha dele. Fiquei triste que explicaram depois, mas então tá bom, é pra todo mundo sacar o que aconteceu, mas eu achei muito bom. Eu até voltei na hora pra ver se era mesmo bolinho de carne, e era, mas depois explicou, né? Mas eu achei divertido. E a história dele, eu fui repassando rapidinho aqui o episódio antes da gente gravar pra poder fazer as minhas anotações. A história dele foi a que mais teve destaque no episódio, né? Com segundo lugar pra Kelly Baldwin, com a Leida também, que se juntaram ali pra fazer uma coisa nova.
E isso foi inesperado, é bacana ver. Seguindo o que acontece no Vale do Silício, né? Cada vez mais iniciativas independentes com um cunho espacial, buscando investimento para fazer a coisa sozinha. A própria Helios na história é isso, e não faltam exemplos aqui na vida real também de coisas assim. Então, gostei dessa ideia. E só uma coisa interessante existem alguns sempre artifícios para você explicar algum assunto para quem está assistindo, que você bota duas pessoas conversando, né? Mas elas estão conversando pra gente. E foi exatamente isso que aconteceu quando a Kelly Baldwin estava falando lá com o diretor da NASA, e ele perguntando, nossa, mas esse robô em Marte, ele vai buscar gases que têm a ver com vida? Ela, sim, diretor da NASA, que na verdade eu estou falando com a plateia. É muito importante buscar os gases para a vida, porque são coisas essenciais. E eu falei, nossa, que teatrinho para falar pra gente, mas tudo bem. Passou, foi rapidinho ali. E aí ele fala que a missão foi adiada, etc. E ela vai parar no bar, que era o... Como é que chamava? O The Outpost, que agora virou um restaurante mexicano. Isso, que era, né, da mãe dela. Uhum. E é que apareceu, né, bastante já nas outras temporadas. Ela até fala que ali é um espaço que ela gosta, mesmo não sendo mais o que era antes. Parceria curiosa da Leida com ela. Vamos ver o que vai dar nisso. E também outro assunto que tá em alta nessa temporada é justamente isso, né, que a NASA agora está sob uma nova direção e, pelo jeito, o foco ali é cortar custos. Então, muita gente acho que vai sair perdendo e, pelo jeito, isso ainda vai afetar bastante eles. Sim, e uma coisa que é curiosa é a seguinte, historicamente na política americana, você tem os republicanos que não querem muito saber de investir na NASA. Pra que vai levar as coisas para o espaço? Usar o dinheiro, do meu dinheiro de imposto para ir para a Lua, pra quê? Aquela coisa toda. E os presidentes democratas geralmente eram um pouco mais... promoviam mais toda a parte de exploração espacial, porque afinal faz sentido, né? E aí tem sido meio ao contrário, né? A gente teve... Tudo bem que a presidente republicana era da NASA, era astronauta, então fizeram exatamente desse jeito para justificar o investimento do governo na NASA, e agora eles estão tendo que apertar os cintos, que é justamente o presidente democrata que está ali no comando, né? Que é o Al Gore. Então é interessante ver que essa parte foi um pouco ao contrário aí da história em relação à realidade, mas é isso, né? A NASA apertando bastante os cintos aí, priorizando bastante a missão que está rolando lá e colocando experimentos todos de lado. E enquanto isso na Rússia, na União Soviética, o bicho pegou, né? Tá tendo... Eu até tava estranho, porque eu falei, nossa, não vai ter amargo nesse episódio? Já esqueceram, né, que ficou bem pro finalzinho mesmo, mas teve ali Margo na Rússia, ela ligando a TV, né, ela tentando achar a notícia e não tinha... Só rolando um Tchaikovsky ali, o Lago dos Cisnes. E aí quando ela sai pra, né, ver o que tá acontecendo, basicamente ela descobre o início de um golpe de Estado que a gente até tinha comentado no episódio passado que na timeline da vida real, a União Soviética acabou com o fim da Guerra Fria, né? E na timeline de For All Mankind, a União Soviética continua sendo uma coisa, ela nunca acabou, porque supostamente ali eles venceram a corrida espacial, mas a gente tá vendo agora um golpe de Estado que aconteceu na vida real também, para quem não sabe. Foi um golpe curtinho, mas rolou durante ali a época do Gorbachev. Teve um golpe de Estado lá na União Soviética, eles tentaram sumir com ele, acho que, se não me engano, ele estava de férias, alguma coisa assim. Aí aproveitaram para tentar dar um golpe, não deu certo, então vamos ver o que vai acontecer nessa timeline agora. Mas é justamente interessante ver como que eles pegam coisas da vida real e misturam com a ficção e adaptam ali do jeito deles. Então vamos ver se esse golpe vai ser inspirado no golpe real ali, que dura pouco também, qual que vai ser o impacto disso na Margo, que continua ali, né, sem saber o que tá acontecendo, o que ela faz da vida. Então, curioso, tá sendo legal. E esse golpe levou ao fim lá, e foi em 91, e a história tá se desenrolando em 2008? Eu não lembro. Acho que é 2003, não é? Tá, faz sentido, ok. Tá demorando um pouquinho mais pra acontecer as coisas. Mas você vê que do mesmo jeito a história acaba... Tudo bem que a ficção a pessoa leva pra onde ela quiser, mas nesse caso tá se repetindo só com uma ou outra diferença.
Dá pra ver as músicas também, né, começando, não ficarem atualizadas, a série tá andando, evoluindo no tempo, as músicas acompanhando, então já teve ali se não é The Strokes, alguma coisa bem parecida, né, aquela cena de rock lá de Nova York, Gorillaz também, Gorillaz. né, enfim, outras músicas desse estilo aí. Então, bom, no final das contas, eu achei esse episódio um pouco mais fraco do que o primeiro de estreia, né? Mas tem mais 8, né? São 10 no final, a temporada vai acabar no comecinho aí do ano que vem. Então bastante chão, bastante espaço pela frente ainda. Vamos ver o que vai rolar na semana que vem. E agora sim, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente tinha comentado sobre o serviço de satélite do iPhone, né? Para o pessoal que se perde ou acidente, etc. Que seria gratuito por 2 anos. E a Apple não falou nada sobre preço, não falou nada sobre nada dessa parte, né, de quanto que ela vai cobrar, quando que vai começar, etc. Mas o que a gente já tinha previsto aqui que poderia acontecer, aconteceu. Ele estendeu o período gratuito do esquema de satélite por mais 1 ano. Então, já tem algum rumor sobre preço ou nada ainda disso? Não, ninguém não tem nem ideia de quanto vai custar isso. Eu acho que nem a Apple sabe, para falar a verdade. Eu lembro que os serviços que são parecidos não são tão baratos assim, né? Então, o que eu acho que vai acontecer é que isso vai acabar entrando aí no Apple One, vai existir algum benefício, desconto se você tiver alguma coisa já contratada aí, mas tá aí. Para quem comprou o iPhone 14, vai ter mais 1 ano aí, então, no fim das contas, o fim do período deve acabar, se é que ele vai acabar um dia, junto do fim do período de testes aí. Teste não, né? Gratuito para quem comprou o iPhone 15. Pois é, isso não chega a ser uma surpresa, porque, de novo, a Apple, quando lançou o iPhone 14, ela falou, 2 anos de gratuidade, depois vai ter uma assinatura. Nunca falaram qual ia ser essa assinatura, quanto ia custar, como ia funcionar, qual ia ser o modelo, e nunca vazou nada também, então realmente acho que eles lançaram assim, com a ideia de que um dia vai ser cobrado, mas nem eles sabem direito quanto vai cobrar, até porque é uma coisa muito nova, eles devem estar analisando como que vai precificar isso, se vale a pena precificar isso também, porque é aquela coisa, né, é legal o satélite, a gente tem visto que, salva vidas, a Apple sempre mostrando isso nos eventos, em comerciais, só que até convencer a galera de que vale a pena pagar por isso, talvez se eles colocassem que o negócio é pago, ninguém mais ia pagar e ia ficar um recurso inútil que a Apple investiu lá, sei lá quantos milhões para colocar satélite, no fim das contas ninguém usa porque ninguém quer pagar. E igual você falou, tem aí a Garmin mesmo oferece assinatura de satélite, não é uma coisa tão barata assim. Eu sei que tem vários planos para coisas diferentes, mas eu acho que tem, dependendo aí, varia dos mais básicos, que custa aí uns $15 por mês, até uns bem mais avançados, que chegam a custar mais de $50, $100 por mês, que depende do que está disponível ali no plano, coisas assim. Porém, eu também acho que faz mais sentido incluir isso, sei lá, na assinatura do Apple One, dar de brinde para quem assina o Apple Care Plus, qualquer coisa assim, do que cobrar $15 por mês para usar o satélite, porque daí eu realmente acho que a galera não vai assinar. Faz mais sentido oferecer isso como um bônus para quem já paga algum serviço da Apple. E para eles terem, para a Apple, né, a empresa que cobra tudo, ter estendido isso por mais 1 ano, é porque acho que realmente eles ainda não têm certeza da estratégia que eles vão seguir, eles não sabem o que vai valer a pena para eles, mas eu tenho certeza que isso vai ser incluso em algum bundle com algum serviço e que eles talvez até ofereçam uma assinatura independente, mas não vai ser esse o foco, vai ser divulgado como, assina o Apple One e ganha aí a cobertura de satélite do iPhone. Mas por hora, o pessoal vai ganhar aí mais 1 ano de assinatura, 1 ano grátis de satélite. Lembrando que isso está super limitado ainda, nem tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, em alguns países, acho que Portugal ganhou no Portugal ganhou ano, recentemente. Mais ou menos. Mas ainda nem tem plano também quer dizer, plano tem, não tem informações a respeito da expansão, isso para mais países. Agora, uma coisa que rolou aqui no Brasil, a gente vinha comentando sobre isso muito no ADT, a gente chegou a dar uma pincelada sobre isso aqui, a Claro, né, liberou, você até publicou lá no iHelpBR, no iOS 17.2 vai finalmente permitir que o pessoal converta o chip físico para eSIM, né?
Olha só, a gente teve aí uma grande novidade pro Brasil. Isso tá vindo com o iOS 17.2, mas é uma coisa da Claro. Não tá vindo para as outras operadoras ainda. E sim, isso nem foi um trocadilho, mas... Ah, não! Sim. Putz, agora que eu pensei nisso. Mas sim, vai dar pra converter um chip físico para eSIM direto no iPhone com o iOS 17.2. Lá fora já dá pra fazer isso há um bom tempo. Converter SIM, transferir o eSIM de um iPhone pro outro ali por AirDrop, né? Quando você tá fazendo aquela transferência ali. Acho que até por iCloud dá pra transferir. Mas nenhum operador aqui do Brasil suportava isso. Então, transferir sim era sempre um saco. Ontem mesmo eu passei um iPhone porque eu tinha o 14 pra minha mãe. E depois passei tudo bonitinho. Aí eu lembrei, putz, é sim, né? Tive que ir lá na loja, pedir pro atendente, fazer a migração. É muito chato. Então a Claro, ela tá fazendo algo super legal e vai trazer a conversão de chip físico para eSIM. Essa conversão, ela não resolve muita coisa, mas pra galera que, resolvi ter um eSIM, porque a gente sabe, eSIM tem uns benefícios, é mais seguro, porque não dá pra tirar o chip caso o celular esteja roubado, coisa e tal. Então, se você quer passar de um chip normal pro eSIM, você, cliente da Claro, não vai mais precisar ir na loja. É só abrir lá os ajustes do iPhone, vai ter o botão converter para eSIM. Eu vi uma galera falando na internet depois que conseguiu, inclusive, fazer a transferência de um chip para o outro, da Claro também, usando o beta. Então, se isso funcionar, vai ser mais legal ainda, que acho que aí sim vai resolver o maior problema de todos, que é a transferência quando você troca de celular e não consegue passar o eSIM. Mas de novo, isso tá no beta, eu não testei isso de transferir de um para o outro, eu só vi que a opção de converter o eSIM tá funcionando mesmo, que eu tinha um chip da Claro aqui, eu coloquei no celular, ele já deu a opção de converter. Eu ouvi dizer que a Vivo tá trabalhando nisso, mas ainda tá um pouco longe de acontecer. Eles falam que, quem me falou disse que em breve, mas não tá igual a Claro que já tá aí no beta para lançar, e a TIM nem sinal. Mas ainda assim, que bom que as operadoras brasileiras estão, pelo menos uma delas, está finalmente se movimentando para trazer essa facilidade para os brasileiros, porque acho que era um dos empecilhos para o eSIM alavancar aqui no Brasil, porque eu mesmo já usei, eu voltei para o eSIM agora, mas teve uma época que eu usei eSIM, aí eu desisti porque era isso, ia trocar de iPhone, tinha que ir na loja, tinha que falar com o atendente, não era um processo tão simples quanto só tirar um pedacinho de plástico do celular e colocar em outro. Vamos ver, é aquela coisa, né, agora que a Claro lançou, a Vivo vai acelerar, seja lá o que ela está fazendo, a gente vai começar a ver isso nas outras operadoras também. E pra galera que já tiver tido a oportunidade de testar essa transferência de aparelhos, mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback, e pode ser testei e funcionou, ou testei e ainda não sabe o que é isso, dos dois jeitos funcionam, lembrando só por enquanto no beta, etc. Mas, bom, o link vai estar na descrição aqui pra matéria do Felipe no iHelpBR para vocês lerem a fundo o que rolou. Vamos começar com os assuntos mesmo aqui que pintaram na última semana, e já falar sobre o que não estava no meu bingo para esse ano, que o Tim Cook participou do podcast da Dua Lipa para falar sobre, enfim, inúmeros assuntos, até uma pegada mais pessoal mesmo. Você chegou a escutar. Tem vídeo também, né? Mas tem vídeo. Então, o que é um podcast? Até brinquei esses dias no Threads a respeito disso, mas você chegou a consumir, seja lá por qual mídia? Sim, eu assisti ao vídeo e quando eu vi, porque um dia a entrevista saiu na sexta, na quinta-feira saiu um teaser dela. E falou, o Tim Cook conversando com a Dua Lipa. Eu fiquei, o quê? Tá certo isso? E sim, o Tim Cook foi lá no podcast, que a Dua Lipa tem um podcast que ela entrevista outras celebridades, personalidades, e a da vez foi o Tim Cook. A gente fica muito surpreso, porque eu até falo isso na matéria que eu escrevi lá pro 95Mac, o Tim Cook é um cara muito privado, desde que ele se tornou CEO da Apple, sabe-se muito pouco sobre ele. Se você jogar lá a vida pessoal do Tim Cook no Google, você vai achar uma foto de 2014 dele fazendo compra e sentado numa pracinha com o iPad. E é isso que se sabe sobre a vida pessoal dele. Ele fala, né? Inclusive ele fala isso na entrevista, que ele, eu sou o cara que acorda cedo, que responde e-mail de todo mundo, que gosta de fazer academia, mas pouco se sabe sobre ele. Então, ver ele num podcast, que tá aí outra coisa difícil. E um podcast de 45 minutos, porque quando eu falei, entrevista com a Dua Lipa, eu falei, sei lá, é um videozinho de 5, 10 minutinhos. Não, são 45 minutos
do Tim Cook sentado ali de frente com a Dua Lipa, conversando. E então já foi algo bem assim, pouco habitual de ver ele fazendo, né? Eu não sei quais foram os critérios, quem que arrumou essa entrevista, se foi, de repente, o PR da Apple que perguntou, Dua Lipa, não quer conversar com o Tim Cook, se foi ela realmente que foi atrás e quem precisou mais de quem nessa história? Exatamente, são muitas dúvidas, porque é uma coisa, é uma entrevista muito inesperada. E por ter esse caráter mais pessoal, né, mais íntimo, ali só dos dois conversando, não era nenhuma entrevista da Apple, né, geralmente coisas que partem lá, aquelas jornalista conversa com a Apple. É sempre tudo controlado, aquelas perguntas batidas que a gente até sabe o que o Tim Cook vai responder, o que vão perguntar. Então ali a Dua Lipa conseguiu falar, né, um pouco mais tirar mais coisas da vida pessoal do Tim Cook. Ele comentou mais sobre que ele vem de uma família pobre, aí ele falou que isso sempre deu vontade, deixou ele com vontade de ter um emprego bom, e aí que ele guardou dinheiro para fazer faculdade. Ele contou ali dos trabalhos que ele fazia, que ele já entregou jornal, que ele já fritou hambúrguer em fast food, até ele conseguir fazer faculdade. Depois ele foi para a IBM, aí ele entrou na Apple em 98. Dua Lipa perguntou para ele sobre o Steve Jobs, aí ele falou, né, que o Steve Jobs era único, falou que se o Steve Jobs estivesse vivo até hoje, ele provavelmente continuaria sendo CEO, falou da admiração que ele continua tendo pelo que representa Steve Jobs até hoje, e ele também comentou aquilo que já foi falado outras vezes, que ao mesmo tempo ele dirige a Apple do jeito dele, né? Sem pensar muito no que Steve Jobs faria. Eles conversaram também sobre quando o Tim Cook se assumiu gay lá em 2014, que na época ele era o único CEO gay da lista Fortune 500, e que hoje, né, isso já mudou um pouco, mas que ele comentou que na Apple ele usou o termo glass ceiling, se eu não me engano, para que ele quebrou isso na Apple, não só por ele, mas para as outras pessoas, para outros funcionários também perceberem que é uma empresa segura para vocês, é um espaço seguro para vocês serem quem vocês são, mas que isso ainda segundo o Tim Cook, um tabu nas empresas. E claro, aí falaram de Apple também, falou sobre uso excessivo de celular, e aí eu achei interessante porque a Dua Lipa começou a perguntar, né, mas e aí, o que a Apple tá fazendo sobre uso excessivo de celular, pessoas viciadas? Ela perguntou também sobre, se eu não me engano, as fábricas na China, sobre trabalho infantil, umas coisas assim que eu não esperaria de ver ela perguntando assim de frente pro Tim Cook. Então, foi uma entrevista bem interessante, meio assim, de certa forma, informal. Então, acho que isso que foi legal, de ver o Tim Cook conversando com uma pessoa que não era um jornalista, que não era ninguém do meio de tecnologia, e num bate-papo ali bem despretensioso, sem toda aquela organização. Claro que deve ter rolado, mas com menos preparo do PR da Apple do que geralmente tem as entrevistas que os executivos dão para jornalistas. E a gente até conversou no iMessage depois. Eu acho que é a primeira vez que o Tim Cook dá uma entrevista tão longa assim, porque a gente sabe que o Craig, essa galera, eles vão lá no podcast do John Gruber, mas o Tim Cook mesmo, eu não lembro dele dar uma entrevista tão grande assim para nenhum outro veículo antes. E parte disso é porque as entrevistas do Tim Cook, assim, se você for assistir mesmo as entrevistas, escutar, elas são muito chatas justamente porque ele só repete o que o PR da Apple falou para ele falar. É tudo tão ensaiado e tudo tão raso que não é interessante. Você não sai da entrevista aprendendo nada de novo que você não sabia antes, né? Você sai pior, fala, nossa, eu esqueci um monte de coisa que eu sabia, que ele acabou de falar um monte de nada aqui que ocupou meu cérebro, né? Então, até por isso, entrevistas longas com ele não são exatamente coisas que a gente vê muito por aí. Então, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. E eu imagino que tenha sido estrategicamente melhor para a Apple do que para a Dua Lipa entrevistar o Tim Cook, porque aí o Tim Cook e a Apple, no fim das contas, falando com o público que segue a Dua Lipa, parcialmente um pessoal que já é usuário da Apple, outra parte não, né? Então, apresenta, mantém no radar, tá chegando o fim de ano, Natal, presentes, etc. Então, acho que dá para olhar desse jeito um pouco mais cético sobre as motivações mesmo da entrevista, mas ainda assim a conversa ficou interessante e vale a pena acompanhar. E aí agora vamos ver se ele passa a aparecer em outras coisas desse tipo, né? E existe uma coisa interessante aqui que é a seguinte, né? Eu falei
Eu escrevi até no Mac Magazine faz uns meses sobre como a gente provavelmente está vivendo os últimos anos que seja, as últimas etapas da era do Tim Cook como CEO. Ele é colocado como, tá escrito no thumb do vídeo, Tim Cook, CEO da Apple, óbvio, ele é isso. Mas é tanta coisa pessoal que entra na história, né? Vamos apresentar o Tim Cook como uma pessoa, agora um ser humano, que tem coisas que ele gosta, que não gosta, que teve uma vida antes, teve a vida antes, vai ter a vida pós Apple também. Então isso pode ser uma preparação aí pra gente se acostumar com a imagem do Tim Cook, sem ser o CEO da Apple e só Tim Cook, né? Então, nos próprios eventos, ele aparece no começo, no final e só. O resto já tá toda a equipe executiva aí, o pessoal de engenharia da Apple apresentando as novidades. Então, pode ter um pouquinho dessas coisas todas e vamos ver se pintam mais entrevistas dele com pessoas fora do mundo da tecnologia, porque ele aparecer... Pro John Gruber ele nunca dá entrevista. O Gruber fala, putz, pra mim é muito melhor eu falar com o Craig Federighi, que meu público é mais técnico, do que com o Tim Cook com essas respostas que são sempre plásticas que ele dá, né? Então, eu não sei se ele já teve a oportunidade de entrevistar o Tim Cook, mas ele fala que ele prefere muito mais quando o Phil Schiller era um executivo mais ativo no mundo da Apple, entrevistou várias vezes o Phil Schiller, né? A cada WWDC agora também ele entrevista mais o pessoal ali técnico mesmo da liderança, então faz mais sentido. Mas vamos ver se o Tim Cook aparece em outros conteúdos não mais rasos, mas ainda assim menos técnicos do pessoal que escova beat e quer saber sobre o Xcode e não sobre se o Tim Cook acorda cedo para correr e responder e-mail, né? Exatamente. Bom, o link vai estar aqui para quem quiser dar uma espiadinha. E uma outra coisa também que pintou de bastidores nessa última semana é que a Lisa Jackson, que é a diretora da Apple da parte de ambiente, a parte de tudo que a gente vê sobre iniciativas ambientais, ela foi eleita aí uma das pessoas mais influentes de 2023 pela revista Time. E a gente até falou sobre a revista Time recentemente no ADT, porque o AI PIN entrou como a invenção, uma das invenções do ano. Também falei sobre isso no último fim de semana no Mac Magazine. O link vai estar aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha, porque xingar o AI PIN é não gostar de criatividade de tecnologia. Mas enfim, Lisa Jackson entrou na lista e mais um ano ela ganhando uma projeção merecida e interessante, né? Vale lembrar que a Lisa Jackson, ela ficou bem conhecida por ser a mulher das políticas ambientais da Apple, mas o cargo dela até fala, né, é meio ambiente, políticas e iniciativas sociais. Então ela tá ali também atuando em todas as questões sociais dentro da Apple, né, cuidando de pessoas, não necessariamente do meio ambiente, mas ela ficou conhecida por isso até porque toda vez que tem algo sobre meio ambiente lá na Apple, nos eventos, é ela que aparece, é ela que sobe no telhado para tirar o cabo, o carregador da caixa do iPhone, do Apple Watch. Então, ela ficou bem conhecida por ser essa pessoa. E aí ela foi escolhida como uma das mais influenciadoras climáticas de 2023, justamente por esse papel que ela desenrola lá na Apple nesse cargo ela tá desde 2015. Na Apple ela entrou em 2013, então já tinha sido depois de Steve Jobs. Foi bem ali na época em que a Apple estava passando por aquela reestruturação tinha saído o Forstall, o Johnny Ive virou, né, o chefe de toda a parte de design, aí o S7, aí ela entrou nesse período. Antes ela fazia parte do governo Barack Obama, ela trabalhava ali na parte de proteção ambiental do governo dele, e aí ela foi para a Apple em 2013, em 2015 ela foi promovida a esse cargo que ela está até hoje, que é vice-presidente de meio ambiente, políticas e iniciativas sociais. E na Apple ela já fez muita coisa, porque toda vez que a Apple fala dessa iniciativa de zerar as emissões de carbono até 2030, é sempre a Lisa Jackson que aparece. Naquele videozinho que a gente até comentou do Mother Nature, Lisa Jackson aparece ali junto na mesa com o Tim Cook. O próprio Tim Cook, em vários eventos políticos em que o Tim Cook foi, ela aparece junto com ele. Então, é uma personalidade bem importante ali para a Apple, até porque a Apple tem esse aspecto de se preocupar com o meio ambiente, né, que eles tentam mostrar que é uma empresa verde, que se preocupa com o meio ambiente. Então, a Lisa Jackson virou a cara desse movimento da Apple, né? Então é bacana ver que ela tá ganhando esse destaque, e também o link vai estar na descrição aqui para quem quiser dar mais piadinha mais a fundo, não só sobre isso dela, mas também do resto da lista, enfim, né? Tá super interessante ver esses conteúdos. Agora eu quero pular para uma coisa que eu achei pode dar uma discussão interessante, que foi na semana passada a Meta, né, o Facebook, disse que a responsabilidade
para aplicativos que podem ser prejudiciais à saúde mental das pessoas, teria que ser da Apple e do Google. O que acontece é o seguinte, né? Não faltam estudos que dizem que em Instagram especialmente, mas em redes sociais em geral, tem um impacto ruim na cabeça de jovens, especialmente meninas jovens, por conta de autoimagem, aquilo tudo que a gente já sabe. E o Facebook foi muito criticado, especialmente já faz uns 2 anos, quando vazou um relatório que o Facebook já sabia sobre os efeitos ruins que ele tinha, prejudiciais, que ele tinha sobre saúde mental e não fez nada a respeito, passou por cima, ainda tentou passar um pano ali quando isso saiu e falou, não, veja bem, na verdade não é um problema tão grande assim, quando é um problema gigantesco, né? E agora o Facebook falou o seguinte, tá, é um problema, mas quem tinha que lidar com ele não somos nós, a gente faz o aplicativo, mas quem tem que lidar com ele é a App Store, é o Google, porque eles não avisam os pais dos jovens que o aplicativo está sendo baixado ou que está sendo usado, etc. E eu vou falar que eu tenho um ranço enorme dessa falta de responsabilidade que o Facebook tem quando esse é o assunto, mas eu não discordo totalmente do que o Facebook falou a respeito disso. Mas para a gente entrar nesse assunto, eu quero saber o que o Felipe acha, vê disso tudo, quer complementar com alguma informação e a gente conversa sobre o assunto. É muito complexo isso, porque eu realmente acho que tem os dois lados. É muito curioso, né, ver o Facebook basicamente falando, a culpa não é só minha, né? Se o pessoal, se os adolescentes estão baixando esses aplicativos, então que vocês responsabilizem quem está deixando ele baixar os aplicativos. A gente está aqui oferecendo um serviço para todo mundo. Quem faz o controle da distribuição é a Apple, né? E de certa forma, eles não estão errados. A Apple tem as guidelines, a Apple tem os controles parentais, enfim, tem muitas questões. A própria Apple sempre fala sobre isso, sobre esses recursos de família voltados principalmente para crianças e adolescentes. Então, o Facebook tem um ponto em falar que, de certa forma, a Apple também tem sua culpa por não cuidar de uma maneira melhor da distribuição desses aplicativos. Mas, né, Facebook, Meta, a gente sabe que eles não são nem um pouco inocentes, então eles também têm aí a parcela de culpa deles, que também é bem grande. Então, é um assunto muito complicado. E eu só fiquei, depois que eu li essa matéria, eu fiquei pensando, tá, né, hoje é fácil jogar a culpa na Apple, mas a gente sabe que já vazou que o Facebook já tá trabalhando ali por baixo dos panos na App Store deles para quando o sideloading for liberado no iOS. E aí na loja do Facebook a culpa vai ser de quem, né? E aí eu quero ver como é que vai ficar esse argumento quando isso acontecer. Então, de novo, é uma história que tem os dois lados, é muito difícil falar, o lado do Facebook tá certo, o lado da Apple tá certo, tá errado. Mas a certeza que eu tenho a culpa não é só de um lado. Realmente você tem ali talvez a Apple e a Google também, né, no caso da Play Store, que para eles é interessante que as pessoas baixem mais apps, né? E eu imagino, por exemplo, que é algo que o Tim Cook falou na entrevista com a Dua Lipa sobre o recurso lá, o Screen Time, que controla quanto tempo você fica no celular, que mostra quanto você gastou em cada aplicativo, até tem como limitar o uso. Eu fico pensando no debate interno que foi para lançar um recurso para as pessoas usarem menos o celular, né? Porque para a Apple, quanto mais vício as pessoas tiverem em celular, melhor, né? Eles vão vender mais celular, vão vender mais aplicativos, mais assinaturas. Então, deve ter ali, né, por um lado, eles lançando recursos para a galera se controlar e por outro eles pensando, putz, né, isso talvez vai afetar vendas da App Store, vai afetar a venda de iPhone, né? Então, são muitas questões para a gente debater, não é um assunto tão simples para apontar, fulano tá certo, fulano tá errado. Uhum. Né? No melhor estilo isento, mas justo, todo mundo tá certo, todo mundo tá errado, né? E no caso do Facebook, a gente, sei lá, é que nem... não faltam comparações de que Facebook e empresa de cigarros fazem o mesmo mal, né? Cada um do seu estilo. Então, usando essa analogia, essa metáfora, o cigarro é feito pela, sei lá, Souza Cruz, não sei, Souza Cruz, enfim. O cigarro é feito, colocado nos canais de venda e as legislações impedem que jovens, que menores, comprem o cigarro. Ainda tem o aviso lá de que o cigarro faz mal e aí cabe a cada um, quando for responsável legalmente por si mesmo, decidir se vai querer comprar ou não. E claro, existe o fator vício aqui, assim como existe também o vício pelo mundo digital. Então, olhando por esse aspecto, eu concordo que o Facebook fazer a ferramenta e disponibilizar no mercado, colocar o Facebook como responsável por impedir a venda do cigarro para jovens, não é uma coisa, ele não controla os pontos de venda, ele só controla o próprio produto.
ele faz coisas para viciar ainda mais as pessoas, óbvio, né? Não só viciar, mas explorar os dados e aquilo tudo que a gente já sabe que é super sério e grave e não deveria acontecer, mas acontece, esse é o mundo que a gente vive. Então eu acho que, olhando para tudo isso, uma solução poderia ser uma regulamentação maior, né? Leis mesmo prevendo que tipo de coisa deveria acontecer, se é um menor de idade que baixa ou não, né? Mais ainda, a lei prevê que tipo de função vai estar disponível no aplicativo, se for menor de idade ou não. Aí entraria mais no negócio do Facebook do que da App Store, mas não exatamente a responsabilidade de ser da Apple, mas uma regulamentação que pudesse reger melhor o que acontece com o seu acesso digital quando você é jovem e é mais vulnerável, especialmente quanto mais jovem, porque existe desde uma parte biológica que eu não manjo muito, mas eu sei que a formação do córtex pré-frontal ainda não está exatamente toda feita, você não tem muito controle sobre os seus impulsos, etc. E de falta, e não é culpa da pessoa, mas falta de experiência, uma inocência e não saber que ela está sendo direcionada ou a usar mais o aplicativo, ou enfim, né? Então eu acho que uma regulamentação poderia ser interessante, mas é aquela coisa, a regulamentação ia depender de cada país, adotar ou não, tem país que é mais permissivo, tem país que é menos permissivo, então é impossível resolver isso desse jeito, mas eu concordo de um jeito abrangente que a responsabilidade não deveria ser só por conta do Facebook, porque o Facebook é uma empresa. Tem as outras redes sociais todas, né, que também influenciam na saúde mental da mesma forma. O próprio telefone, sem ter a ver com rede social, também influencia nisso. Então, uma regulamentação um pouco maior poderia funcionar, mesmo que exista um outro argumento que eu posso fazer. Mas regulamentação, você está tirando as liberdades sociais, civis e individuais, você está. Mas não dá para partir da premissa de que todo mundo é idôneo nessa história, que todo mundo é justo e está jogando pelas mesmas regras. As empresas têm motivação que é ganhar grana, te manter lá dentro, explorar como for a sua saúde mental, os seus dados, porque os acionistas querem crescimento, né? Então não é tão nivelada essa conversa assim. Então, já que de um lado existem motivações que nem sempre são das melhores, do outro lado tem que ter um contra-ataque a isso e que obrigue a reduzir ou limitar ou regulamentar mesmo essas motivações. A gente quer saber de vocês o que vocês acham disso, então mandem pra gente gigahertz.fm/feedback. Eu sei que esse é um assunto que geralmente exalta os ânimos, mas também sei que quem escuta aqui o A Fonte é educado, é educada e dá orgulho da gente poder falar sobre isso, mesmo sendo assuntos espinhosos, e poder manter a conversa no nível mais civilizado. Agora, uma coisa que também pintou nessa última semana foram mais rumores e vazamentos a respeito da iniciativa da Apple de implementar os próprios modems 5G nos iPhones, especialmente, depois que ela comprou a divisão ali da Intel. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e segue oferecendo até 16 meses por 12 meses para você navegar de um jeito mais seguro e com mais possibilidades web afora. Se você usa Wi-Fi públicos especialmente, então se conecta no Wi-Fi do shopping, de hotel, de aeroporto, do avião mesmo, né? Geralmente é de graça porque os seus dados são o preço da conexão, o que você faz, os sites que você acessa, os aplicativos que você baixa, os servidores que você conecta, o que você consome no streaming, tudo isso eles ficam de olho para depois passar para frente para instituto de pesquisa, coisa assim, né? Mas com o ExpressVPN isso não acontece, você passa a ter a sua conexão criptografada, então nem quem oferece a conexão sabe o que está acontecendo por lá, o que é ótimo para a sua privacidade. Uma outra coisa bacana é a seguinte, eles têm coisa de 100 países, servidores aí em coisa de 100 países, e dependendo do país que você escolhe, o site ou o servidor que você está acessando acha que você vem desse país e não do Brasil. Então, se você se conectar pela ExpressVPN pelos Estados Unidos e acessar streaming, você vê o catálogo dos Estados Unidos e não daqui do Brasil, e são catálogos especialmente Estados Unidos, é um catálogo muito maior do que tem aqui no Brasil. Eu uso muito para consumir coisas no HBO Max, na Amazon, no YouTube também, na Netflix. Às vezes eles dão um jeito de bloquear e daqui a pouco a ExpressVPN acha outro jeito de ir por lá. Enfim, é um jogo de gato e rato ainda. Mas você consegue acessar essas coisas sem sair de casa, que é uma maravilha. E o contrário também. Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil? Liga ExpressVPN, conecta, né? Passa pelo servidor aqui do Brasil e pronto, tá liberado o conteúdo que você quer assistir. Agora a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com/afonte, você vai ter primeiro um mês de graça para testar, ver como é, colocar no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa, na TV, dependendo do modelo. E aí sim, se você for assinar o plano anual,
você vai contratar 12 e vai ter 15 meses para acessar, são 3 meses a mais de graça. Então, com aquele 1 no começo, 3 no final, 4 meses a mais de graça, só porque você foi em expressvpn.com/afonte. Vale dar mais piadinha, vai lá, conhece, eu uso, eu confio, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, então a Apple já faz bastante tempo tentando tirar do papel o plano de ter o próprio modem 5G e, pelo visto, ela vai passar bastante tempo tentando tirar do papel o plano do próprio modem 5G. O que está acontecendo? Então, a gente já faz um tempo que está discutindo isso da Apple com os modems dela, porque já não é de agora a história de que a Apple quer se livrar. A gente sabe que a Apple quer ter o controle de tudo, mas especificamente a Apple quer se livrar da Qualcomm, porque hoje a Apple usa os modems 5G da Qualcomm, e teve uma época que a Apple tentou isso, que ela tinha alguns iPhones feitos com modems da Qualcomm, alguns feitos com modems da Intel, que foi um experimento ali que a Apple fez, e os modems da Intel eles performavam pior do que os modems da Qualcomm, e aí ela desistiu e até fez um novo acordo com a Qualcomm, que foi se estendendo, recentemente se estendeu de novo até 2026, porque realmente a concorrência não oferecia a mesma performance que a Qualcomm oferece com os chips de 4G e 5G dela. Neste meio tempo, a Apple comprou a divisão de modems da Intel, na esperança de não só conseguir patentes, engenheiros, mas de acelerar ali o processo de desenvolver um modem 5G próprio, porém, isso vem sendo adiado, e agora uma reportagem nova da Bloomberg diz que vai ser adiado de novo. Segundo essa reportagem, a Apple pretendia lançar isso primeiro em 2024, né, lançar os primeiros modems 5G dela para o iPhone já no ano que vem, não rolou. Aí depois a ideia era lançar até a primavera do hemisfério norte de 2025, ou seja, na primeira metade aí do ano que vem, para de repente chegar já nos iPhones 16 no final do ano. Não vai rolar, segundo essa reportagem. E o que eles falam agora é que, com sorte, esse modem 5G da Apple vai ficar pronto no final do ano, ou seja, só para os iPhones de 2026 no caso, né? Porque no final, se ficar pronto no final de 2025, já vai ter lançado o iPhone 16. Aí, então, o iPhone 17, na verdade, né? A gente tá falando 2025. Então, vai ficar aí só para os iPhones de 2026. Ou seja, tempo pra caramba. E a reportagem também fala um pouco aí de bastidores. E disse que desde que a Apple começou a fazer os modems dela, né? Fazer projetos, isso se tornou uma experiência extremamente frustrante para a Apple. Porque, justamente, eles estão tentando gastar 1 bilhão comprando a divisão de modems da Intel e ainda assim tiveram que estender o acordo com a Qualcomm até 2026 porque, justamente, eles não conseguiram nada que pudesse substituir os chips da Qualcomm. Uma história bem complicada, porque realmente, nesse caso, eu acho que não vale a pena trocar para o chip deles ou de qualquer outra só para falar que não está usando Qualcomm e piorar a experiência do usuário, porque foi isso que aconteceu quando a Apple tentou usar os dois. Se eu não me engano, foi na época do iPhone 6S que tinha modelos com Qualcomm, modelos com Intel, e na época começou a sair reportagem que o pessoal colocava lado a lado, na mesma operadora, no mesmo lugar, e o iPhone com o chip da Qualcomm pegava um sinal mais rápido de internet do que o iPhone com o modem da Intel. Então isso já na época não pegou muito bem, daí a Apple voltou a usar só Qualcomm, apesar de ter comprado a divisão de modems da Intel. E provavelmente ela não quer histórias assim de novo, para ela trocar o chip, a galera começar a fazer teste e falar, pô, mas o da Apple é pior que o da Qualcomm. Então, mais uma vez, planos adiados. E tem um agravante nessa história que é a seguinte, a Apple e a Qualcomm estiveram envolvidas em um processo gigantesco que a Qualcomm abriu contra a Apple por conta de quebra de patente, uso indevido de tecnologia, isso antes até da Apple comprar essa divisão aí de modems da Intel. E em 2019, a Apple e a Qualcomm, durante um processo de renovação do contrato das duas, elas fizeram um acordo. A Apple pagou quase, acho que foi 4 bilhões e meio de dólares para a Qualcomm como parte desse acordo e reparações desse processo. E a Qualcomm já deu a indicação de assim que a tinta não vai nem secar na hora de interromper esse contrato, a gente vai processar de novo. Então a Apple sabe que não é só uma questão dos modems, mas sim um custo também que vai ter grande, tribunal, isso vai levar anos, aquela coisa toda.
Então é bem provável que essa briga volte assim que a Apple abrir mão de usar os chips da Qualcomm. E isso tudo só mostra como é difícil resolver essa tecnologia, porque a Apple comprou a divisão inteira, né, com as patentes, com conhecimento, com talento, com o que já estava sendo desenvolvido lá por parte da Intel, e ainda assim, anos depois, nada, né? Traço, isso segue sendo desenvolvido. A minha aposta sobre isso é que não seriam os iPhones que iam ser os primeiros produtos a ganharem o chip feito pela própria Apple, que ia começar num Apple Watch, numa coisa de menor volume, tipo, num modelo de Apple Watch, sabe? Uma coisa bem nichada mesmo, para aprender a fazer rápido, aprender a fazer direito, baratear o custo, aí sim escalar para ser uma coisa feita em dezenas de milhões de dispositivos no mundo inteiro, porque é um risco muito grande, né? Vai que dá algum problema, vai que o desempenho cai. Tudo bem que cair um desempenho do 5G não é tão problema assim, né? Porque é bem rápido, mais que o suficiente para a maioria das pessoas. Mas ainda assim, mostra como essa é uma tecnologia mais difícil de dominar do que parece. E cada vez que sai essa notícia, os acionistas da Qualcomm dão pulos de cambalhota de costas de alegria, porque sabem que isso vai querer dizer ainda um contrato e muita grana da Apple para a Qualcomm. E isso vai vazando para cima ali para quem investe na empresa, né? Então, o fato dessa notícia ter saído agora e a gente pensando em iPhone de 2026... a Qualcomm está numa posição bacana até para renegociar alguma coisa se ela quiser, porque a Apple literalmente não tem muitas opções, né? Pois é, e isso que você falou faz bastante sentido. Eu acho que talvez a Apple vai adotar esse chip em algum outro produto de escala menor. Sei lá, iPad com celular, Apple Watch, ou até o iPhone SE, que tem rumor aí de que a Apple tá fazendo um novo SE. Que é igual a gente pegar como o M1 surgiu. A Apple colocou no MacBook Air, que é o de entrada, ao invés de já começar pelos topos de linha que ela deixou para depois. Então, me parece que faz mais sentido também ela começar ali com um produto que talvez não tem uma adesão menor, que vai trazer menos risco, né, do que já colocar em toda a linha principal de iPhone e aí dar algum problema, fica feio para ela. Coloca ali no SE, no Apple Watch, acho que faz mais sentido nesse caso. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas a previsão é de que realmente vai demorar. Você me fez pensar numa coisa assim, será que vai ser aí que a gente vai ter Macs com 5G também, quando ela fizer os próprios chips? Aí vai ser legal, hein? Pois é, seria bem legal. Agora, Felipe, me tira uma dúvida. Você tem usado o seu Action Button do iPhone 15 Pro ou não? Ah, olha, eu tô usando menos do que eu esperava, viu? Você fez essa pergunta para os leitores também, lá do 95Mac, Sim. E o resultado... Aliás, eu gostei mais de como está a enquete agora no 95Mac, porque antes as opções eram do tamanho... A barra que aparecia atrás de cada opção já parecia que era o resultado, era super confuso. Enfim, né, você publicou essa pergunta, essa enquete no 95Mac. Quer comentar os resultados? Então vamos lá, eu fiz essa enquete perguntando, justamente foi um comentário ali para falar de como eu tenho usado o Action Button e para perguntar como é que nossos leitores usam o botão. Os resultados foram bem mistos, porque teve ali 22% que falou que usa sempre, 20% falou que usa de vez em quando, aí 36% falou que se esquece de usar completamente, e aí 21% deixou para escrever algum comentário no site. Eu tô na parte do que usa ocasionalmente, mas assim, pra ser sincero, eu só deixei o meu na ação de silencioso mesmo. Porque eu pensei, vou colocar pra abrir a câmera. Eu sempre esquecia de usar o Action Button, eu tô acostumado a ou vou na lock screen, ou o ícone da câmera já tá na minha home, então eu arrastei pra cima o aplicativo, o ícone da câmera tá lá, então tá muito automático na minha cabeça, eu não lembrava de apertar o Action Button pra abrir a câmera. Tentei já usar uns shortcuts também, mas... sempre esquecia, então acabei não me acostumando muito e deixei o silencioso mesmo lá, porque daí o comportamento é o que eu já estava acostumado nos outros iPhones, só muda o jeito de fazer acontecer, né? Ao invés da chavinha, segurava o botão ali e ele tira ou coloca do silencioso, mas também não é algo que eu fico mexendo o dia inteiro, então no fim das contas o botão não fez muita diferença para mim. Eu vejo no Twitter, no Twitter, né? No falecido Twitter, no X às vezes, quando eu dou uma olhadinha, ou até lá no Threads também, que o pessoal fala, fiz um shortcut mirabolante que faz isso e muda tudo, todo o cenário da minha casa e abre não sei quantos aplicativos e tudo com um botão. Eu fico, nossa, legal, eu tô usando pro silencioso mesmo. Eu até perguntei pro William Max, ele tava falando que ele colocou o dele para abrir a câmera e que agora, né, mais de um mês, quase 2 meses usando o iPhone, que ele está começando a se acostumar com a ideia de apertar o botão para abrir a câmera. Então, acho que é isso também.
é questão de costume, de tempo, de usar com frequência. Mas como eu tentei usar ali, talvez eu precise fazer isso, né? Colocar, deixar e tentar fazer isso virar parte do meu dia. Mas de uma forma meio orgânica, assim, o botão não me pegou muito, não. Eu entendo isso. Eu sou muito ruim de adquirir hábitos novos, especialmente com o que pra mim já não era um problema para começo de conversa, né? E a mesma coisa, eu até comentei isso no Threads essa semana, os botões novos, quer dizer, as funções novas para os botões do Apple Watch e para os gestos do Apple Watch. Tá impossível usar, eu não consigo mais usar. Parece que eu tô tentando mexer com o pé com um negócio que eu nunca vi. Não vai, eu não sei chegar no negócio, a hora que eu chego eu não sei como é que eu cheguei lá, então não tá funcionando, né? Mas enfim, o Action Button é a mesma coisa. Pra mim, o que funciona em situações assim é, sei lá, abrir a câmera com o Action Button, né? Se eu abrir a câmera de um outro jeito, eu falo, não, pera, volta, trava o telefone, abro com o Action Button, que é um jeito de eu começar a criar o hábito mesmo, né? Fazer ali a sinapse nova pra fazer abrir e funcionar assim. Então, a maioria das pessoas se esquecer nesse momento de usar o Action Button, faz sentido, todo mundo tá na mesma situação, né? Uma novidade, um hardware novo, um comportamento novo para resolver uma coisa antiga que já não era um problema. Então, tirando quem tá usando para essas coisas mirabolantes, eu aperto o Action Button, vai e volta, liga os shortcuts, passa não sei o que lá, blá, 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 fez um café. Bacana, mas aí é mais a pessoa empolgada para usar a tecnologia e menos para resolver um problema ou usar mesmo como uma função para fazer qualquer coisa, né? Então, é interessante ver que se você somar os resultados, tem mais pessoas usando do que esquecendo, né? A maioria está esquecendo, são 36%, mas quem usa muito e quem usa de vez em quando já dá quase 45%, então temos aí esse pessoal. E o Other não é só ver para quem postou comentários, mas é quem quer ver enquete sem influenciar de um jeito ou de outro resultado aí, então a gente tem que lembrar disso. Mas tá aí, queremos saber de vocês. Se vocês estão usando, para quê? A gente quer saber qual que é o atalho mais maluco que vocês criaram com Action Button. Vão lá, gigahertz.fm/feedback. Contem pra gente ver como a criatividade humana não tem limites quando você abre um pouquinho a possibilidade para fazer qualquer coisa que não seja só apertar um botão e ligar a lanterna. Então mandem lá pra gente. Agora uma coisa que aconteceu aí nessa última semana que entra na lista de coisas que não estavam pro meu bingo de 2023 é que a Apple chocou todo o mercado, o inferno congelou e ela anunciou que no fim do ano que vem ela vai implementar suporte a RCS lá para o aplicativo Mensagens do iOS, enfim, do macOS também. E era uma coisa que você imaginava que poderia acontecer ou sem chances de te perguntassem isso na segunda passada, quando a gente gravou o último episódio? Nossa, o inferno congelou, já diria esse episódio, né? Porque acho que pegou todo mundo de surpresa. Assim, eu imaginava que eventualmente iria acontecer por causa da União Europeia, né? Porque acho que o prêmio do ano vai para a União Europeia por trazer recursos que muita gente queria no iPhone. O SPC, agora tem a discussão do sideloading, agora o RCS confirmado. Então, tá aí, a União Europeia fazendo mais pelo iPhone do que a Apple. Mas eu não esperava ver isso tão cedo. E foi um anúncio, assim, muito... Foi quase o anúncio de sexta-feira lá no TechCrunch, porque a Apple chamou o 95Mac para compartilhar a notícia, e se eu não me engano foi só o 95Mac e mais um outro site, TechRadar. TechRadar, isso mesmo. Não foi um anúncio grande para todas as mídias, não teve youtuber envolvido, não teve criador de conteúdo envolvido, não teve The Verge, não teve Wall Street Journal, foi muito específico, muito nichado, então parece assim que eles não queriam causar muito, óbvio que ia causar muito barulho, mas que eles tentaram não causar muito barulho, tipo, a gente vai colocar o RCS aqui, mas óbvio que chamou muita atenção. E para quem não conhece o RCS, como é que você explicaria? Tá, então vamos começar por isso então. O que é o RCS? Para resumir a história, o RCS é uma evolução do SMS, né, o protocolo de envio de mensagens. O RCS, ele incorpora várias coisas que quem usa iMessage todo dia já conhece, que é recibo de leitura, aqueles pontinhos lá para avisar que a pessoa está digitando uma mensagem, suporta mídias, em geral, arquivos mais grandes, então você pode mandar um vídeo, pode mandar uma foto em alta resolução, pode mandar áudio, porque o SMS ele é só texto, aí tem o MMS que é de imagem, mas também você fica lá 50 anos mandando uma mensagem. Aí você pensa, nossa, mas alguém usa ainda... nos Estados Unidos a galera usa. É incrível como o povo lá não baixa um aplicativo da App Store
para mandar mensagem. O povo lá usa o aplicativo padrão de SMS. A Apple se aproveitou disso para colocar o iMessage dentro do aplicativo de SMS. E eu te garanto que muita gente nos Estados Unidos não sabe nem o que é iMessage. A pessoa só tá mandando mensagem para alguém. Aí quando é para iPhone fica azul, quando não é fica verde. Tem toda essa discussão lá fora. E enfim, o RCS ele é um padrão suportado pelo Google. O Google esteve ali junto ali por trás, junto com outros parceiros, por trás da criação do RCS, e acho que desde 2019 ele virou padrão no Android, que vem também no aplicativo de mensagens do Android, para melhorar a comunicação por SMS, que já é um padrão super antigo. A gente sabe que tem 1000 problemas de segurança envolvendo o SMS, e aí o RCS vem para tentar resolver alguns desses problemas. Desde então, tanto Google e outras empresas vêm pressionando a Apple para colocar o RCS no Android, para colocar o RCS no iPhone, porque isso melhoraria a comunicação de usuários do iPhone com Android. Então, mesmo sem o iMessage, as pessoas poderiam mandar mensagem de texto para alguém com Android e ter o recibo de leitura, poder mandar um vídeo, poder mandar uma mídia maior, áudio, enfim, coisas que hoje você precisa do iMessage para fazer com o aplicativo padrão de mensagem. E a Apple, claro, nunca se deu o trabalho de fazer isso, porque ela já tem o iMessage, ela defende que o iMessage é melhor, e a gente sabe que nos Estados Unidos, que é o lugar onde as pessoas usam o iMessage, ter iMessage é um ponto de vendas para iPhone. Tem muita gente lá, principalmente entre adolescentes, que compra iPhone por causa do iMessage. Então, para a Apple, não faz muito sentido, comercialmente falando, melhorar a comunicação entre iPhone e Android, porque daí ela tá perdendo um dos pontos de venda do iPhone que ela tem lá fora. Só que com tudo isso que tá rolando, a União Europeia pressionando a Apple, inclusive a União Europeia não estava nem pressionando pro RCS. A pressão era que a Apple teria que abrir o aplicativo de mensagens do iPhone para qualquer desenvolvedor de terceiro que queira integrar ele, enfim. Ia ser uma coisa muito maior e acho que prejudicaria muito mais a Apple. Então, ela provavelmente colocou na balança e entre liberar tudo de uma vez, ou sei lá, ter que colocar iMessage no Android versus deixar o RCS entrar no iPhone, acho que prejudica muito menos liberar o RCS, deixar a galera usar. E no fim das contas, que é o que eu também escrevi lá num artigo opinativo, isso não vai mudar nada para muita gente, porque tirando os Estados Unidos, em que a galera ainda manda SMS em 2023, isso não é uma questão em nenhum outro país. O WhatsApp tá aí em quase todo mundo, na América Latina aqui nem se fala, todo mundo usa o WhatsApp. Na Europa o WhatsApp também é bem popular, em alguns países é o Telegram, lá na Ásia tem o WeChat, principalmente na China, que todo mundo usa o WeChat. Então acho que essa discussão do o SMS, o RCS, o que é melhor, a bolha azul, a bolha verde, isso é uma discussão muito dos Estados Unidos, da América do Norte, ali, talvez o Canadá, mas não vai ter um impacto na vida de quase ninguém fora de lá. E essa que é a grande verdade. Acho legal que, apesar de que a gente sabe que os motivos, mas acho legal que a Apple esteja suportando um padrão novo, até porque, de novo, SMS é super datado, tem problemas de segurança, então substituir por algo um pouco mais moderno, legal, para quando você precisar usar, mas eu mesmo nunca mais mandei um SMS para ninguém, então na minha vida, pelo menos, ter RCS não vai mudar nada. E um agravante, mais um ingrediente aí nesse cenário todo é o seguinte, né? A Nothing ia lançar na semana passada suporte ao iMessage direto ali para quem usa Android, os telefones da Nothing. Ao mesmo tempo, a Automatic, que é dona do WordPress, tinha comprado o Texts.com, que também é um agregador de diversos mensageiros, incluindo o iMessage. Aí a Apple lançou isso aí. No mesmo dia, no dia seguinte, a Nothing tinha lançado o beta desse Nothing Chats. Ela teve que tirar do ar da Play Store, porque não é criptografado, eles usam um serviço de terceiro, que a pessoa faz login na cloud dela, no terceiro, a mensagem é uma zona, ninguém chegue perto disso, que é problema. Mas ainda assim, começaram a aparecer situações externas da Apple de integração com esses serviços aí de terceiro para mensagem, todas elas não ofereciam criptografia, elas eram piores, e o pessoal que usa coisas da Apple poderia ser prejudicado aí sem saber para poder ter esse suporte, a integração maior, etc. Então, juntando isso com isso que você comentou, de que no fim das contas, se a Apple fosse obrigada a abrir o iMessage, ia ser obrigada a abrir mesmo o iMessage, ela está cedendo com o menor estrago possível e oferecendo essa integração, quer dizer, fim do ano que vem. Muita coisa pode mudar até lá, né? Então,
ela só fazendo o que ela é ser obrigada a fazer no fim das contas, só que menos. E dizendo que foi proativo. Não, eu fiz aqui, tá vendo? Não dá pra fazer. Então, tá aí, mas a gente desde o começo fala que esse tipo de conversa influencia muito quem mora lá pra cima, porque a gente aqui... tem gente que tem iPhone e nunca mandou um iMessage porque vive no Telegram, no WhatsApp, em todos os outros mensageiros e o iMessage acaba sendo mais irrelevante, né? Mas tá aí. Não tinha isso pro meu bingo de fim de ano. Pois é, mas como você bem notou, a Apple diz que isso vai chegar no final do ano que vem, então eu chuto que é uma coisa pro iOS 18 e provavelmente vai ser assim, 18.2 que sai em dezembro. Tenho certeza provável. que eles vão enrolar isso o máximo possível. Agora uma outra coisa também, situação polêmica que pintou na semana passada, a gente abriu o episódio falando sobre isso, vai talvez encerrar o episódio falando sobre isso, é que a Apple pausou, interrompeu os gastos com campanhas no Twitter depois de problemas envolvendo toda a discussão da guerra lá, Hamas, Israel, etc. O Musk, que não sabe ficar quieto, não soube ficar quieto, ele falou que era verdade a mensagem de uma outra pessoa que disse que os judeus, na verdade, querem substituir os brancos estadunidenses com imigrantes, tudo grande parte de um complô para acabar com os brancos, etc. E isso, por muita gente, foi classificado como antissemitismo e foi a gota d'água para muitas empresas, não só a Apple, cederem a pressões populares de parar de anunciar lá no Twitter, ou no X, enfim, vamos falar Twitter aqui. Mas a IBM parou, a Oracle parou, a Apple parou, né? Uma coisa curiosa, NBC Universal parou de anunciar por lá. NBC Universal, a parte de marketing da empresa era liderada por Linda Yaccarino, que hoje é CEO do Twitter. Então, nem a empresa antiga da Linda Yaccarino está querendo anunciar lá na empresa dela. Diversos outros serviços, ou de streaming, ou estúdios, que, né, a maioria de Hollywood, ela... tem judeus em partes importantes da liderança, então é óbvio que isso acaba acontecendo. Então toda Hollywood basicamente parou de anunciar no Twitter. E em resposta a isso, Elon Musk falou assim, então eu vou processar a Media Matters, que foi, ele apontou como responsável ali por... Há uns meses o Musk falou que o problema de tudo era a Anti-Defamation League. Eu vou processar eles, que eles ficam mentindo sobre a gente e tal. Agora essa semana o inimigo principal é a Media Matters. Mas enfim, a Apple, depois de muito tempo, Tim Cook foi perguntado sobre isso, ele comentou, acho que o Felipe pode falar mais a fundo a declaração dele, mas... sem perspectiva de volta de anúncios, lembrando que é Black Friday nessa sexta-feira, então é uma oportunidade importante de anúncios para o mercado aí, mas ainda assim, a Apple também se juntou ao time de que pausou campanhas por lá. O que mais pega para mim é a Apple ter precisado esperar um post super, né, com antissemitismo vindo do Elon Musk para parar de anunciar na plataforma, porque as notícias ruins envolvendo o X/Twitter não são de agora. A gente sabe que, enfim, o Elon Musk fala besteira todo dia, Twitter tá indo de mal a pior, e teve até aquela conversa que todo mundo ficava, e aí, o que tá rolando entre Apple, Elon Musk? O Musk foi lá no Apple Park, conversou com o Tim Cook, na época eles falaram que eles se entenderam, e continuava nisso, né? E é muito complicado porque, de novo, a Apple esperou um momento super controverso para finalmente decidir sair da plataforma, pelo menos por enquanto. Eu lembro até que teve uma entrevista que perguntaram pro Tim Cook, e aí, por que a Apple tá no Twitter ainda? Ele, é uma coisa que a gente se pergunta todo dia. Que resposta mais tosca. Eu fiquei muito bravo com essa resposta quando eu vi essa entrevista, porque, é óbvio que a Apple tava lá por causa de dinheiro, né? Então, volta nessa questão de, a Apple é uma empresa boazinha, porém, né, o Twitter tá dando um retorno para ela, né? Então ela vai continuar investindo em publicidade lá, mas precisou acontecer um episódio tão lamentável para eles falarem, a gente vai parar de colocar dinheiro aqui nessa empresa. Agora aconteceu, a gente não sabe até quando que ela vai suspender isso. Eu não vou me surpreender se, sei lá, no próximo evento já tiver lá um hashtagzinho da Apple especial e eles fingirem que nada aconteceu. Porque é o que vem acontecendo, né, em todo esse tempo. Porque tinha as discussões, os jornalistas perguntavam pro Tim Cook, falavam, e aí, faz alguma coisa? E aí chegava lá, a Apple continuava patrocinando o post no Twitter, continuava patrocinando esses eventos especiais lá. Agora isso vai rolar numa época bem importante, que é a Black Friday, como você bem notou. Então
Acho que o Musk, né, a empresa, vai sentir bem no bolso, porque muitas empresas deixando de investir uma grana que geralmente, para quem trabalha aí na área de marketing, sabe que nessa época se gasta muito mais em publicidade, então é uma oportunidade bem perdida, não só para as empresas que vão deixar de anunciar, mas para o próprio Twitter também, que vai perder o dinheiro desses anúncios que geralmente entram com mais peso nessa época do ano. Então, tá tudo muito caótico, muito complicado, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque o X, né, desde quando vira o X, é sempre uma surpresa. Cada dia é uma maluquice do Musk, algo que ele anuncia, depois desanuncia, porque vê que não faz sentido. E, assim, acho que com a lição que a gente lembrou, né, com o que aconteceu ali na OpenAI nesse último fim de semana, é que CEOs podem ser demitidos, né? Então, quem sabe com isso tudo algo mude no Twitter. Porque, como você também notou, são muitas empresas que dessa vez, né, com isso que aconteceu, muitas empresas deixaram, não foi só a Apple, muitas empresas deixaram Disney. De anunciar na Disney, exatamente. Então, empresas grandes é uma grana muito grande, né? Uma grana perdida aí pro Elon Musk. Vamos ver quais serão os impactos disso agora no futuro do X e também, de novo, ver se essa pausa nos anúncios vai durar muito tempo ou não. O que deve acontecer, e isso, as movimentações começaram, né? Depois que o bicho pegou mesmo, o Musk foi lá e falou, não, gente, ódio não tem lugar aqui na plataforma, né? Aquilo tudo que ele fala, contradizendo o que ele próprio fala antes de sempre que dá problema, né? Então esses anúncios devem voltar aos poucos, como já aconteceu de uma outra vez, mas... E tem duas situações, né? A primeira é empresas que vão parar de investir em anúncios, e outra situação, empresas que não vão nem... elas cancelaram os anúncios comprados já, que iam veicular, foi o caso da Apple, ela pausou campanhas. Até o próximo evento deve ter hashtag, etc. Quando perguntaram para o Tim Cook o que vocês estão fazendo lá, ele falou o seguinte, a gente se pergunta todos os dias se é apropriado ou não, e se a gente deve seguir lá ou não, etc. Ele não falou que se perguntavam o que eles estão fazendo lá, mas ainda assim, se era interessante para a Apple seguir. Ela concluiu que nesse momento não deve seguir, aos pouquinhos, assim como aconteceu com o Facebook faz um tempo também, né, os anunciantes voltam aos poucos. O problema dessa vez é que foi muita gente de peso de uma vez só, acrescentando a um problema que já vem de meses, que era justamente de conquistar a confiança de anunciantes de que a plataforma não se tornaria um esgoto de ódio, porque ninguém quer vender a assinatura do Disney Plus do lado de os judeus querem dominar o mundo e acabar com a raça branca. Então... é uma questão que, enfim, não vai ser levada com muita leveza ali por ninguém que lida com isso, porque mexe com a imagem das empresas, né? Nessa última semana, por conta disso, o pessoal começou a especular, e já vinha especulando, mas começou ainda mais forte a especular que a Linda Yaccarino não deve passar mais muito tempo ali na liderança do Twitter. O que aconteceu nesse fim de semana, saiu uma matéria, acho que foi no The Information, falou que o próprio mercado está falando para ela, cara, abandona esse barco, porque a sua imagem está sendo a que está ficando pior nisso tudo. Você tá... E sempre que ela vem a público falar, ela defende o Elon Musk, porque ela não quer justamente ser mandada embora. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que foi o contrato dela, né? Porque se ela pedir demissão, deve ser que nem a Helios lá. Você vai ter que pagar muito mais que $150 mil se você desistir disso aqui antes da hora. Então, ela provavelmente está esperando ser mandada embora, porque aí ela consegue processar e, enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe que acontece em movimentações dessa magnitude no mercado, mas é provável que isso piore antes de voltar a melhorar, e é ver quanto fôlego o Twitter tem para passar pelo momento ruim para ver se ele consegue voltar ou se não, né? Uma coisa que eu vi foi interessantíssima aqui, quem falou foi o Casey Newton. Ele falou o seguinte: se você não criaria uma conta hoje em dia no Gab, no Truth Social, no Parler, não tem por que você usar o Twitter também. Eu falei, olha, ok, né? Mas aí, cada um faz o que quiser, o ponto não é esse, né? Mas a ESPN também, por exemplo, né, que pertence em parte à Disney, a maioria das contas parou de publicar coisa por lá também. Sabe que o Twitter dos esportes está descolado dessas polêmicas todas e ainda é uma comunidade bem vibrante que não quer nem saber quem que é dono de quê. Isso quer postar sobre o gol da rodada e o time de basquete. Então, se essas contas grandes pararem de publicar, aí fica mais relevante postar em outro lugar e atrás notícia em outro lugar, né? Então,
tudo isso aí tá rolando ao mesmo tempo e certamente não será resolvido nem nessa semana, nem nas próximas, porque a principal variável dessa situação toda é o Musk, que é um cara super instável e já começou a falar que não, são os inimigos da liberdade de expressão, por isso assinem aqui o Twitter Blue, porque a gente depende de vocês e vocês vão salvar comigo o mundo. E blá blá blá, né? A parte engraçada é que agora ele tá prometendo que você assinando o Twitter Blue, você, que é o, acho que virou X Premium, você pode se livrar dos anúncios, mas olha só, o gratuito pelo jeito também não vai ter muitos anúncios mais não. Enfim, o link também para isso vai estar na descrição. Agora, para finalizar o episódio de hoje, pintaram duas notícias aí nos últimos dias a respeito do Vision OS. A primeira delas você publicou lá no Night 5 Mac falando sobre o beta, o sexto beta aí do Vision OS, né, que pintaram uns vídeos interessantes sobre o processo todo de onboarding, e no último fim de semana o Mark Gurman falou um pouquinho, especulou na verdade um pouquinho, sobre a janela aí de lançamento do headset. Vamos começar sobre o beta, que eu achei super legais esses vídeos. Sim, então a Apple lançou o Vision OS Beta 6. Esse beta, claro, ele está disponível para os desenvolvedores que já têm um Vision Pro em mãos, que é aquele kit que a Apple convidou algumas pessoas para testar, que tem que se trancar no quarto branco, não pode ter nada. Essa galera pode instalar o Vision OS Beta 6, mas ele também está disponível pelo simulador ali para a galera que está desenvolvendo aplicativo para usar ali e já ir criando, adaptando suas coisas mesmo sem ter um Vision Pro nas mãos. E a gente lá no 95 Mac deu uma olhadinha nesse beta para ver o que mudou, o que tem de novo. E a gente encontrou esses dois vídeos que eles serão usados para configurar quando você liga o Apple Vision Pro pela primeira vez, vai ter um videozinho mostrando como que... O primeiro é como você controla ele, né? Explicando ali que o controle é todo pelo olho, que basta você olhar para os ícones, para os elementos, aí dá aquele gesto de que você faz tipo uma pinça com a mão e ele clica. Então, o primeiro vídeo é para isso. E aí depois, conforme você segue a configuração, tem um vídeo ensinando a configurar a persona, que é aquele avatar 3D meio realista, meio esquisito, que vai ser usado nos FaceTimes. E aí esse vídeo mostra pra gente... Já tinha, acho que uma foto no site mostrando uma pessoa segurando o Apple Vision apontando pra cara, mas agora a gente sabe como é o processo graças a esse vídeo. Então, você vai apontar o Vision Pro ali na direção do seu olho, e aí ele vai ficar... tipo quando você vai fazer o scan do Face ID mesmo, que você tem que girar a cabeça, mas no caso você tem que apontar pra cima, pra baixo, pros lados, aí ele vai pedir pra você piscar os olhos, dar um sorriso, mostrar os dentes, pra capturar ali suas expressões principais e gerar esse avatar 3D, que é a persona do Apple Vision Pro. Então, bem curioso a gente ter visto esses vídeos. Esse beta, pelo que a gente conseguiu ver ali pelo número da build, que ela termina ali com a letra A, que fica aí uma curiosidade. Para quem acompanha mais beta, instala beta e costuma ver o número da build, geralmente os betas eles terminam com letras, né? Tipo A, B, C. Quanto mais longe tá a letra ali, né, pro final do alfabeto, então, sei lá, a build anterior, que é o beta 5, terminava com o final J. Essa letra geralmente indica o quão estável essa build é e o quão próximo de um lançamento ela é. Pode ver que todo ano, quando tem lá o beta do iOS 17, o ano que vem do 18, geralmente começa já com uma letra bem lá pra frente, tipo J, L, e aí vai caindo até chegar no A, que são as últimas builds antes da oficial. Essa build do Vision OS Beta 6, ela é uma build com final A, então provavelmente já é uma das finais, já é um sinal de que a Apple tá finalizando o que ela tem para finalizar, para já deixar meio no jeito pro lançamento no ano que vem, que ela diz que vai lançar no começo de 2024, ainda não tem data, mas segundo aí o Mark Gurman, esse lançamento provavelmente vai acontecer em março. Ele diz que a Apple ainda tem que ajustar algumas coisas que não vai ser, sei lá, em janeiro, né, como alguns especularam, mas que o lançamento vai ficar ali para março, que é dentro do... Quando a Apple fala, né, início do ano, geralmente entre janeiro e abril, então março tá aí dentro desse período que a Apple considera início do ano. Eu acho que era muito otimista imaginar que ele ia lançar isso lá pra janeiro, mesmo porque janeiro é um péssimo período pra você lançar qualquer coisa, nem que seja porque a CES tá lá com seus vaporwares a todo vapor e todo o mercado tá aí se descabelando por tela dobrável e sei lá o que acontece todo ano por lá. Então lá pra março faz um pouco mais de sentido, os gastos de Natal já passaram, né? Tudo bem que isso não vai ser um produto de grande
larga escala aí de consumo, mas eu acho que desde o começo dessa história eu chutava que ia ser lá pra março mesmo, né? Porque não só para parecer mais próximo, porque não faz o menor sentido lançar antes disso uma coisa dessa. E sobre o vídeo eu achei super legal como faz ali a captura, né, para você fazer o seu avatar digital e você ver ele aparecer meio do éter ali no display de fora. Eu achei super bacana. Eu vou deixar, claro, o link aqui na descrição do episódio. Agora eu quero saber uma coisa, Felipe, pra gente finalizar aqui. Com o passar do tempo, com as coisas que você tem visto sobre o Vision Pro, sobre o que tem sido desenvolvido, o pessoal compartilha aqui e ali, você tá com mais vontade de ter, menos vontade de ter? Brincar todo mundo tem, imagina, né? Claro que eu também quero botar na cabeça e ver como é que é. Mas você consegue ver mais um motivo para ele existir e para adotar no dia a dia, ou ainda não? A vontade que eu tenho de ter é justamente a de brincar. É um negócio novo, a gente gosta de tecnologia, dá curiosidade, né? Só que quando eu tento pensar, pra que eu vou usar isso? Eu não consigo pensar. Claro, dá pra fazer coisas com ele, né? Eu posso comprar pra assistir, posso comprar pra ver vídeos espaciais. Inclusive, né, a gente repercutiu já o beta, que liberaram vídeos espaciais, que a Apple chamou alguns jornalistas que ficaram super impressionados. São coisas que eu tenho curiosidade, mas nada que me faça pensar, nossa, eu vou comprar esse negócio porque vai mudar a minha vida, o jeito que eu trabalho, porque nem o iPad que consegue mudar o jeito que eu trabalho, porque eu tento e volto pro Mac, que é o que funciona pra mim. Então, o Vision Pro, que por mais que ele seja legal, futurista, que rode as janelas na sua cara, ele essencialmente é o iPad de realidade virtual que a gente já brincou. Então, ele também não vai conseguir mudar o jeito que eu trabalho, ainda mais que, né, a gente já sabe, bateria de 2 horas é um negócio feito para ser usado em casa, então eu não consigo me ver usando isso. Então fica a curiosidade para brincar, eu tenho muita curiosidade em colocar, e talvez isso mude minha perspectiva de, nossa, é legal, é incrível, quero um, mas no momento é isso, é mais uma curiosidade do que algo que eu realmente acho que vai mudar a vida das pessoas. Muito bem, pessoal. Para quem tem impressões sobre isso, mandem pra gente também, gigahertz.fm/feedback. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/74 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e principalmente que recomendam o A Fonte pra galera passar a se informar toda semana sobre o que está rolando aí no mundo da Apple, e a você, Felipe, por nos permitir ficar melhor informados aí justamente sobre o que está acontecendo lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Threads e no Instagram. Muito bem, eu sou MVC Mendes nessas redes todas, apresento aqui na Gigahertz também o Área de Trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e Área de Transferência com Bruno Casemiro, Coca e também Guilherme Rambo. Apresento toda sexta-feira para a Alura o Hipsters Fora de Controle sobre Inteligência Artificial Aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!